Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos hoje continuar nossos estudos. Conheça o Novo Testamento. Nós estamos na última revista e hoje chegamos à segunda carta aos Tessalonicenses. Nosso alvo para a lição de hoje: conhecer a melhor forma de corrigir erros doutrinários pessoais e de outros, que às vezes a gente não compreende bem devidamente a palavra e a gente tem uma interpretação que foge ao que é padrão bíblico. Então, esses são os erros pessoais. E quando se fala dos outros, né, a gente tem que prestar atenção realmente no que os outros estão passando para nós ou compartilhando conosco, para ver se realmente está de acordo com as Escrituras. Procurar ser dependente de Deus a fim de conhecer a doutrina correta por meio da oração. A oração é a chave, meu irmão. Identificar os erros doutrinários na vida e trabalhar para corrigi-los. É importante, gente, destacar o seguinte: quando a gente se converte ao Evangelho, quando a gente não nasce num lar evangélico, a gente já vem com uma perspectiva religiosa, muitas vezes até de outras confissões religiosas. Então é importante que aos poucos a gente vá reajustando, né, essa confissão a, o que acreditamos, né, a perspectiva do Evangelho, para que não haja um sincretismo religioso e acabe por fim deixando o Evangelho cheio de interferências externas. Isso é aos poucos, gradativamente, a gente vai corrigindo falhas de percepção em relação à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo que tínhamos, porque agora estamos sendo alimentados na sã doutrina. Mas isso é importante identificar e corrigir. O espaço de tempo que separa essas duas cartas aos Tessalonicenses não é mais do que um ano. Isso ocorreu porque a comunidade local ela não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que eles insistiam em dizer que o dia de Cristo, né, já havia chegado. Então a gente precisa perceber essa realidade da segunda carta, que é um reforço para a primeira, porque a gente vai ver uma temática repetida. Pelo menos uma boa parte dessa temática vai estar repetida agora nessa segunda carta, mas de uma forma muito mais precisa do apóstolo Paulo, de uma forma muito mais, de maneira muito mais formal. Ele acaba falando à igreja o que falou da primeira vez na sua carta e que de certo modo não foi bem assimilado. Então entenderam o que quiseram, né? Pelo menos, principalmente esses falsos mestres que estavam aqui para atrapalhar o desenvolvimento da igreja. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre os vários aspectos futuros. Por isso, Paulo escreveu essa carta, 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume do Manual de Fé escrito à igreja em Tessalônica. É todo um conjunto, né? Tanto o primeiro quanto o segundo escrito, para que a igreja continuasse a manter a sua fé em Deus, né? Da fé correta, né? A fé de maneira alicerçada na palavra do Senhor. Uma visão panorâmica do livro ou da carta é a seguinte: mais uma das cartas paulinas. Foi escrita no ano de 52, a outra 51 a.C. Paulo estava na ocasião em Corinto. O alvo são os crentes em Tessalônica e a expressão-chave é o dia do Senhor, porque essa é uma temática que estava sendo distorcida dentro da igreja em Tessalônica. E os versículos chaves estão em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Veja que esses dois versículos aqui, Paulo está sendo muito enfático em dizer que o dia do Senhor ainda não chegou. Quando o dia do Senhor chegar, toda a terra perceberá isso. Não é somente um grupo que estará atento a essa realidade. A gente tem 3 capítulos, né, da carta, e esses 3 capítulos eles estão também o que divide, né, a temática do texto. Né? A primeira parte de gratidão em relação ao desânimo que estava acontecendo, não agradecer pelo desânimo, né, mas que as pessoas deveriam reverter o desânimo em gratidão. A segunda parte é a instrução para a verdadeira doutrina. E a terceira parte, né, é uma exortação para corrigir a desobediência.
A primeira parte, encorajamento, a segunda parte, um esclarecimento, a terceira parte, exortação, que tem como finalidade todo esse propósito, que é a prática correta em relação à volta de Cristo. Em uma frase, Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica em face aos sofrimentos presentes, exorta os crentes locais em relação às deturpações sobre a volta de Cristo. Aqui a gente tem um período, né, uma sentença mais elaborada, marcada aqui, definida pelo ponto final, né? Um período é definido aqui com o ponto final. Então a gente tem aqui Paulo encorajando a igreja em Tessalônica, porque havia alguns sofrimentos presentes que estavam ali marcando a igreja, e encoraja os crentes em relação a vencer, né, essas distorções que estavam acontecendo lá na igreja em Tessalônica. Não é difícil perceber que as duas epístolas elas são bem similares. Aproximadamente um terço da primeira é reafirmado na segunda. Já agora em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal e objetivo que em 1 Tessalonicenses. E isso é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas que no primeiro momento. A gente vai perceber que se a gente for comparar a primeira carta com a segunda, a gente vai ver que a temática da primeira era consolação, encorajamento, escatologia, a volta de Cristo. Na segunda já é o quê? Correção, exortação, escatologia e o dia do Senhor. A gente vai perceber que também essas duas últimas temáticas são similares. Agora, por que Paulo aqui não está consolando mais, pelo menos não como um tema principal da sua carta, como foi em 1 Tessalonicenses? Porque ele já fez isso. Agora ele está corrigindo um erro doutrinário, está exortando os irmãos a seguirem na confiança do Senhor. Tem doutrina sobre os últimos dias? Sim. Sobre o dia do Senhor? Sim. Então essa é a similaridade com a primeira carta, né? A segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema segunda vinda de Jesus. Havia crentes na igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veementemente os que, usando o pretexto da imediata volta de Cristo, não queriam trabalhar. A gente, acho que é um dos versículos mais repetidos de Tessalonicenses, principalmente em 2 Tessalonicenses, depois daquele orar sem cessar, eu acho que ele diga aos ociosos que trabalhem, quem não trabalhar também não coma. Acho que é um dos versículos mais repetidos, né? Depois desse orar sem cessar. E por que isso? Porque algumas pessoas estavam ali se aproveitando da fé. Colocava, Cristo está vindo, não preciso me preocupar, então vou ficar por aqui vivendo com a igreja para que quando ele me encontrar, me encontre servindo. Sim, servindo ou se aproveitando. A gente precisa perceber essa realidade, que tem muitas pessoas que não estão mais servindo na igreja, estão se aproveitando do serviço que os irmãos estão apresentando na igreja. Então, isso tem uma distinção. Frequentar a igreja necessariamente não é servir. Servir é quando você assume seu trabalho, seu papel, você evangeliza, você ensina, mesmo que você não seja professor, mas você tem a preocupação de passar um exemplo, de ter um compromisso com a sua igreja, para que a sua igreja consiga executar as atividades. Só ter o nome no hall de membros não é o suficiente. Aqui na carta, do ponto de vista de conteúdo, a gente tem a escatologia reafirmada, né? À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos. A gente pode dizer que os três elementos é o PPP, né? São perspectivas, né, sobre a segunda vinda, o propósito, o plano, que tem a ver com a ordem. Nessa perspectiva, a gente tem uma perspectivas de recompensas em relação à nossa vida cristã. Outra também em relação também à vitória final. Lembre que sempre que falamos sobre a segunda vinda, a doutrina das últimas coisas, há uma vitória de Cristo sobre os principados, sobre as potestades do mal. Então, se isso tem afetado aos crentes, né, se a batalha tem sido dura, se o crente tem padecido, né, muitas dificuldades, ele precisa sempre alimentar a esperança, sempre ter em perspectiva que Cristo é o vencedor de todas essas coisas, né? E quando vier buscar a igreja, essas coisas não mais nos afetarão. Quando a gente fala de propósito, qual é o propósito de ensinar ou de reafirmar essas doutrinas? Para deixar claro que os perseguidores eles serão julgados,
por isso, né? Haverá uma justiça. Aqueles que foram perseguidos por causa do evangelho, eles encontrarão descanso. Há um castigo para aqueles que rejeitam o evangelho e aqui um louvor para quem age em nome de Cristo. Nesse momento, né, o ensinar também a, sobre a segunda vinda de Cristo tem como propósito de falar sobre a reunião dos santos que serão reunidos, né, para estar habitando a cidade santa. E no final, o ímpio, né, ele não prevalecerá sobre o justo. Né? A gente pode até resgatar isso sobre lá dos Salmos. E também é uma temática que está muito presente dentro do livro do Apocalipse. O que acontecia nesse período? Né? Havia, às vezes, aquele temor que o ímpio continuaria prevalecendo mesmo depois da segunda vinda de Cristo. Isso não é verdade. O que a gente tem reafirmado várias vezes, inclusive no livro do Apocalipse, é que onde o crente vai estar, que é o lugar de gozo, o ímpio não terá acesso. Ele não conseguirá mais atingir. Então o ímpio entrará no seu descanso eterno, entrará, ou melhor, o justo, né, entrará no seu descanso eterno, entrará ali no reino da glória do Senhor, e o ímpio vai pagar, vai ser condenado, né, por suas ações, né? Então ali vai haver uma separação, a verdadeira separação entre o joio e o trigo, né? E por fim, né, o terceiro P, né, que é de plano, que tem a ver com ordem. A ideia aqui que deve ser reafirmada é que os crentes eles devem estar atentos, porque há o ministério justo e há o ministério da iniquidade. São dois termos, né? A gente vai perceber essa questão do ministério da iniquidade, ou o homem da iniquidade, descrito na carta, que alguns vão colocar como a obra, né? A obra da carne. Alguns estudiosos vão colocar como essa obra da carne, essa atitude que vai de encontro a, ao plano de Deus para o ser humano. E quando a gente olha por essa perspectiva, a gente tem que perceber o seguinte: eu gosto muito de um estudo que é titulado, né, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. É um estudo baseado na vida, né, de Moisés, como Moisés ele veio encontrar-se com Deus, veio conhecer, veio fazer a vontade de Deus. E uma das máximas que fica clara nesse estudo é que nós sempre precisamos estar no centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, não tem como fugir desse propósito. Precisamos sempre estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Eu disse há pouco a vocês, né, que é uma expressão nessa carta, né, melhor, há duas expressões que elas requerem um pouco mais de atenção porque não são claras as suas interpretações em relação ao homem da iniquidade e aquele que detém. Quando se refere a esse homem da iniquidade, o texto tá se referindo àquele que propaga doutrinas que não são de acordo com a palavra do Senhor. A gente tem aquele, né, que é o pio, né, que tem a piedade, e tem aquele que é ímpio. Né? Então, esse ímpio ele se disfarça de ovelha, se disfarça de mexe e tenta enganar o povo de Deus. É comparado a esse homem da iniquidade, uma das interpretações. E aquele que detém, a outra expressão que tem dentro da carta, se refere provavelmente à ação do Espírito Santo de Deus em, em relação ao seu ministério com a igreja, né? Como o Espírito Santo de Deus atua na igreja. São duas possíveis interpretações para esses dois termos. E aí vem uma lição, né? Quando a gente acha situações como essa, por exemplo, a gente tem na carta de Pedro, né, que Jesus desceu, assim, pregou o evangelho aos mortos. Assim, como assim? Será que vai ter condição das pessoas que já partiram de encontrar a salvação, mesmo assim em vida elas não fizeram essa opção? Isso não é um versículo que dê base para esse tipo de interpretação. Por quê? Porque não há outros versículos comparados a ele. Então, sempre que a gente vai assim, dar base para um conjunto de doutrinas ou para uma doutrina especificamente, a gente precisa encontrar esses versículos precisam ressoar em mais de uma parte da Bíblia. Então a gente, por exemplo, a gente tem, claro, o nome da iniquidade, a gente tem passagem no Apocalipse, passagens mencionadas por Mateus, por Daniel, mas aqui não é uma doutrina específica sobre esse ministério da iniquidade, isso é uma
Então a gente vai perceber que é uma expressão que era usada para se referir a esses, né, que em determinados momentos se comparava à própria pessoa da serpente, mas aqui são interpretações, né, que nós fazemos, mas dizer vamos estabelecer uma doutrina específica sobre isso aqui, um conhecimento específico, a gente precisa ainda de mais pistas sobre isso. E quando isso acontece, a gente recomenda, né, que evite estar trabalhando passagens como, assim, não é que a gente vai esconder essas passagens, mas evitar estar trabalhando para não ter desconfortos, porque às vezes uma pessoa utiliza uma linha interpretativa, outra pessoa utiliza outra, e aí não há um consenso quanto a um termo, que é um termo que, assim, para os primeiros destinatários dessa carta, poderia ser um termo comum, que eles já compreendessem, um jargão próprio do seu tempo, mas como a gente tem aí 2000 anos praticamente de distância, né, em relação a esses escritos, a gente tem uma dificuldade de localizar precisamente as referências definitivas desses versículos, né? A gente tem outras passagens que a gente pode realmente trabalhar com a igreja de maneira mais segura, mais tranquila, sem estar se envolvendo em polêmicas, em querelas, que às vezes não geram frutos, né, para o crescimento das pessoas. A gente percebe também dentro da carta uma ênfase em relação à oração. E isso, gente, é aplicável demais à igreja de hoje. Eu sempre digo às pessoas, quando a gente tem dificuldade para resolver as coisas, na verdade, não só quando a gente tem dificuldade, a gente deve fazer isso até quando é fácil, orar. A gente ora para que Deus esteja sempre nos conduzindo, mas quando a situação é difícil, a oração é a resposta. Paulo estimula a igreja em Tessalônica a orar. Orações de petição com um determinado propósito. Veja, Paulo ele ora também com os irmãos para cumprir com poder os propósitos de Deus, e aqui o propósito é de glorificar a Cristo. A segunda menção sobre a oração é consolar os corações, e aqui o propósito é confirmar os crentes em toda boa obra e boa palavra. Então, Paulo tinha esse propósito quando orou para que Deus console os corações. Aqui o texto a gente tem aqui ao lado, né? A primeira parte, capítulo 1, versículos 11 e 12, capítulo 2, versículos 16 e 17. Terceiro momento de oração, para que Deus conduza os corações. Conduza para onde? Para que estejam constantemente em Cristo. Quarto motivo de oração, ou quarta oração, né? Ter contínua paz em todas as circunstâncias, ter comunhão com Cristo. E aí a gente vai ver que quando Paulo, né, ele ora nesse sentido pelos crentes em Tessalônicas, ele estimula também os crentes a orar sem cessar, né? Em todas as circunstâncias, dar graças a Deus e orar sem cessar, né? E aí vem a pergunta, né? Você é praticante assíduo dessa ordem? Você tem orado por sua família? Tem orado por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Tem orado pelas pessoas do seu trabalho, pelas pessoas da sua faculdade, seu local de estudo, da sua vizinhança? Sua rua já é uma rua alcançada pelo Evangelho? Você tem contribuído com isso? Você tem orado com esse propósito para que mais pessoas conheçam a Cristo na sua vizinhança? Isso é motivo de oração, né? Fechando, né, tudo isso que nós estamos comentando hoje, né, essas cartas de aos crentes em Tessalônica, elas nos chamam muita atenção, né, para essa segunda vinda de Cristo, e a gente percebe que a doutrina do regresso do Senhor requer equilíbrio entre a espera e a ação. É uma perspectiva que deve estimular a santidade e não a indolência, né? Vamos fazer de qualquer maneira, porque Cristo já vai vir, ou vamos nos desapegar das coisas que temos que fazer aqui, enquanto queremos nos dedicar somente à adoração, porque ele vai nos encontrar servindo. Não é bem assim, né? Então a gente precisa ter em mente isso. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir esta lição. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. A gente vai perceber, meus queridos, que quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos entender que o coração que serve ao Senhor, perdão, o coração que serve ao Senhor, ele precisa estar em paz. E essa paz a gente encontra quando a gente busca realmente o Senhor, quando a gente ora ao Senhor. Ele vem em nosso encontro e bota a paz que excede todo entendimento. Quero me despedir aqui de você. E na próxima semana nós vamos continuar nossos estudos, né, já com a primeira carta ao Timóteo. Forte abraço, até o próximo domingo.